No capítulo 1 do livro Jardim das Aflições, o autor Olavo de Carvalho vai fazer uma explicação breve do porquê ele decidiu escrever o livro. E já na página 37, ele diz o seguinte: a objeção de uma simples conferência não requer todo um livro. A objeção não seria de todo despropositada se este livro tomasse a Conferência de Peçanha por seu objeto, e não por simples ocasião e sinal para mostrar, num giro por 2 milênios de história das ideias, o círculo inteiro das condições remotas que a possibilitaram, e das quais ela extrai toda a significação que possa ter para além das miudezas políticas que constituem sua motivação imediata. Essas condições é que são o tema do livro. Bom, daqui dá para depreender mais ou menos aonde que o Olavo vai chegar. Que é uma... E para explicar, é claro, aqui o Olavo ele fala, é uma parte aqui do texto, ele cita o Peçanha, que é um professor que era um professor da UFRJ, um professor de filosofia, e durante uma série de palestras ele apresenta algumas ideias, né? Uma história das ideias, né? Esse é o tema da palestra. E o que chama a atenção do Olavo é que durante essa palestra o Peçanha ele deixa de citar autores amplamente conhecidos por tratarem do tema da ética, como por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Platão, Aristóteles, e ele eleva o Epicuro a uma posição em que Epicuro se encontra além e mais elevado do que esses outros autores, que são, é claro, muito maiores e muito mais relevantes quando se trata desse tópico, do tópico da ética, e é claro de outros tópicos também. O Olavo também vai explicar que um dos motivos pelos quais ele acredita que essa série de palestras sobre ética estavam sendo ministradas era com o objetivo de, por exemplo, derrubar o presidente da época, o Collor. E nesse sentido, o Olavo ele vai apontar uma certa hipocrisia, porque o Collor foi derrubado, mas certos casos de corrupção da época, muito mais, como se pode dizer, muito mais proeminentes, muito mais vistosos, estavam sendo ignorados por essa espécie de elite intelectual da época. Então, o Olavo ele vai apontar que um dos problemas dessas palestras, além, é claro, de ocultar certos pensadores muito mais proeminentes no assunto, foi justamente esse aspecto instrumentalizador da filosofia, ou pelo menos da aula de filosofia, já que a palestra ela tinha esse intuito educacional. Então, essa série de palestras foram utilizadas como um instrumento para atacar certos políticos da época, mesmo, é claro, não atacando outros, não apontando a hipocrisia ou a corrupção que havia em outros setores do governo da época. E aqui existe uma nota em que o Olavo ele vai explicar que a onda de ira nacional contra Collor e depois contra os deputados metidos em desvios de verbas se mostram ainda mais estranhos quando comparados à persistente indiferença ante o escândalo das polonetas, que foram empréstimos irregulares ao governo comunista da Polônia, que trouxe ao Brasil muito mais prejuízo do que o ex-presidente e todos os anões do Congresso, entre aspas, somados. Há 2 décadas, o ex-embaixador da Polônia, José Oswaldo de Mirapena, um grande diplomata,
brasileiro, certo? Ele tenta em vão despertar a atenção da justiça para o caso, que se tornou tabu provavelmente por envolver toda a elite dos chamados barbudinhos, a ala esquerda do Itamaraty. E Olavo vai apresentando uma série de acontecimentos que fizeram ele questionar o porquê de o Peçanha suprimir certos pensadores, certos autores. Bom, até aqui, na verdade, ele já tinha encontrado mais ou menos o motivo, que era justamente essa instrumentalização do tema em questão. E em uma determinada parte do livro, ele vai citar, por exemplo, o seguinte: uma pista podia ser encontrada talvez em José Américo Mota Peçanha, um dos mais destacados membros do grupo. Na escolha das obras que compõem a série Os Pensadores, da editora Abril, de que Peçanha fora organizador e editor, já se manifestara com alguns anos de antecedência a mesma seletividade deformante que agora inspirava o programa da Ética, que é, no caso, o programa que era apresentado pelo Peçanha. O mais significativo da filosofia escolástica, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott e Ockham, foram ali todo exprimido num só volume, mais ou menos do mesmo tamanho daqueles concedidos individualmente ao economista John Maynard Keynes, ao antropólogo Bronislaw Malinowski e até mesmo a Voltaire, grande retórico e jornalista que, como filósofo, não pode ser levado a sério. Aqui é o que o Olavo pensa sobre o Voltaire, certo? Enfim, ele vai apontar essas distorções aqui e essa elevação de autores de menor potência, digamos assim, de menor expressividade, acima de autores de primeira categoria, de pensadores de primeira categoria, como um absurdo. E, é claro, aqui é só uma explicação do porquê o Olavo vai escrever o livro. Então aqui você segue mais ou menos umas 30, 40 páginas. É o primeiro capítulo inteiro do Olavo explicando o porquê, o motivo de ele escrever o livro. E posteriormente eu vou tentar comentar os próximos capítulos e explicar algumas partes do livro.